Então, como ter a visão correta para viver os sonhos de Deus? Nós vamos continuar aqui aprendendo com José. No último encontro nós vimos que tipo de coração nós devemos ter para viver os sonhos de Deus. Como você já bem sabe, José recebeu os sonhos de Deus, passou por várias situações complicadas. Vou fazer aqui uma breve introdução para a gente se contextualizar. José recebeu esses sonhos, compartilhou com os irmãos, compartilhou com o pai, foi injustiçado, maltratado, traído, machucado, vendido para outro povo, o povo egípcio, primeiro para os ismaelitas, depois vendido como escravo para o Potifar, chefe da guarda do faraó, o rei do Egito. E então parecia que as coisas estavam indo ladeira abaixo na vida de José, porque Deus tinha dado sonhos em que ele iria governar sobre a sua família, sobre todos, mas aquilo não foi muito bem compreendido, ele foi invejado e tudo mais que a gente já falou. E então parece que o que as pessoas fizeram com José e todas as circunstâncias que ele viveu, e isso não foi pouco tempo, mas parecia que tudo isso estava sendo ao contrário dos sonhos. Foram 13 anos desde a revelação do sonho até a concretização dos sonhos de Deus. Foi muito tempo. Muitas coisas aconteceram e muitas coisas pareciam ser ruins. José foi preso, humilhado, foi escravizado, viveu como escravo, mas existe aquela marca registrada que nós temos visto, né? Ali em Gênesis capítulo 39, Deus estava com ele, porque essa é a marca registrada, Deus estava com José, e nós estamos então destrinchando princípios na vida de José que mostram o que significa na prática o que fazia com que Deus estivesse com ele. Ele com Deus e Deus com ele, e o fazia prosperar em todas as áreas, em tudo aquilo que ele fazia. Por isso que de escravo ele foi para chefe dos escravos. E depois, mesmo sendo injustiçado e caluniado, de tentativa de estupro da mulher do chefe da guarda, do seu chefe, ele lá na prisão, Deus estava com ele, como diz na palavra. E ele então começa a prosperar, vira encarregado do carcereiro. E lá acontecem as oportunidades, ele revela o sonho do chefe dos padeiros e dos copeiros. Mas mesmo assim ainda fica 2 anos esquecido lá na prisão, né? Mas não era esquecido porque Deus estava trabalhando mesmo quando parecia nada estar acontecendo. Então acontece um momento em que José é chamado para revelar o sonho do faraó, e lá então acontece o milagre. José estava preparado porque Deus estava com ele e ele estava com Deus. E aí então ele revela o sonho, é chamado a ser governador do Egito. E aí chega o momento que nós estamos aqui, né? Vamos nos deparar, que é lá em Gênesis capítulo 45, pega a sua Bíblia ali, que quero pedir para você pausar esse vídeo para você poder ler o que está escrito em Gênesis 45, dos versículos 4 a 8, vai abrindo aí, é onde José se depara com os irmãos. Ele já como governador do Egito, os irmãos não o reconheceram, ele reconheceu os irmãos, aqueles que o maltrataram, machucaram, aqueles que o venderam, desprezaram ele. Imagina, tudo quanto é tipo de sentimento ruim, eu creio que veio no coração de José quando ele se deparou com os irmãos, aqueles que fizeram tudo aquilo de forma injustiçada, né? José foi injustiçado naquele momento. Bom, vamos ver então que princípio é esse, que forma que ele enxergou a situação, e é justamente esse o ponto: visão correta para viver os sonhos de Deus, a visão espiritual. Então Deus tinha esses sonhos para José, e José tinha uma visão espiritual, por isso Deus era com ele. Ele então viveu os sonhos em cada etapa, né? E Deus estava com ele em cada momento, até ele ver os sonhos de Deus sendo concretizados, e depois ainda, né? E aqui, nesse período, José já estava vivendo os sonhos de Deus, e ele não se desviou dos sonhos de Deus, ele continuou avançando. Por quê? Porque ele tinha uma visão espiritual das coisas. Então, pausa o vídeo aqui, vamos ler Gênesis 45, de 4 a 8. Que ali está escrito: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem. Olha só, ele está olhando para o coração do povo ainda. Não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante, na frente de vocês. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador
de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha só, José não estava olhando assim, tá vendo o que vocês me fizeram? Olha só, agora eu vou descontar em vocês, agora olha só quem manda, né? Então, José não se deixou levar por pensamentos e sentimentos de ressentimento, de amargura, de indignação, raiva, vingança ou até mesmo medo de ser ferido de novo. Não, ele demonstrou uma visão espiritual das pessoas, dos seus irmãos, das situações, e ele demonstrou o coração de honra, que foi o que nós vimos no encontro passado, e aqui também está demonstrando uma visão espiritual de tudo que aconteceu. Eu quero pedir para você abrir em Romanos 8:28, porque essa é uma passagem que deve ser base na sua vida. Ali diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Então, em todas as coisas, as que parecem boas, as que parecem ruins, Deus está agindo para o bem daqueles que o amam. Então, essa é uma certeza que precisa estar dentro do teu coração, que ainda que as situações pareçam estar ruins, ainda que as pessoas possam estar agindo de uma forma muito ruim contra você, ainda que pareça que está tudo negativo, lembre-se disso, tenha uma visão espiritual das coisas, não reaja na carne, mas reaja no espírito. Está aberto aí em Romanos 8:28, volta ali no versículo 5 e versículo 6, que eu quero que você leia também, né? Se possível dá uma parada aqui para poder a gente ler de forma expositiva. Eu vou ler aqui também para poder firmar. Olha só. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quem tem uma visão do Espírito, quem tem a mentalidade do Espírito, que vê as coisas da ótica espiritual e, óbvio, reage de forma espiritual, tem vida e paz. Quem age na carne, quem age no ressentimento, na amargura, na falta de perdão, na vingança, no medo de ser machucado de novo, acaba agindo na carne e aí tem morte espiritual, morte emocional, às vezes até física, tá? Até acontece. Mas que assim não seja na sua vida, mas que você venha crescer numa visão espiritual e venha ter vida e paz. Pegando esse princípio da vida de José, esse exemplo, que situações já aconteceram aí na sua vida que talvez você tenha agido na carne? Então a pergunta aqui, a reflexão aqui é a seguinte: em que tipo de situações fica mais difícil você enxergar as pessoas ou circunstâncias de forma espiritual? É importante colocar isso, colocar seu ponto de fraqueza. Para quê? Para que você venha nessa área, venha colocar visão espiritual, venha não se inclinar para uma visão, para uma mentalidade na carne, mas para o espírito, né? E aí então conversar como é que deve ser a tua forma de agir nessas situações difíceis, né? Todos nós temos situações mais difíceis de agir no espírito e temos uma tendência de agir mais na carne, todos temos. Então é importante reconhecer essa situação para que possamos também saber qual é a forma certa de agir, para que possamos agir de forma espiritual e ter vida e paz. E mais ainda, Deus estar conosco e nós continuarmos com Ele e vivermos os sonhos dele para as nossas vidas, tá bom? E no final, que seja feita uma oração, ativando em todos, ativando uma visão espiritual das pessoas e das situações, das circunstâncias, para que haja vida e paz em cada coração. Que Deus esteja com você e que você experimente os sonhos dele para a sua vida. Deus te abençoe.